Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Enquanto você abre aí, você viu o Bruno falando aqui, né, do retiro. Lembrando só que na sexta-feira, então, sexta, sábado e segunda é 0800, é gratuito aqui. Agora, na terça-feira precisa fazer a inscrição e a gente está cobrando um valor, né, de R$20, que é um valor para auxílio aí na alimentação. Então, só para você, de repente você vai fazer a inscrição e aí você vai ver que tem um valor, mas é para a terça-feira, no feriado, amém? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também quero que Ele fale comigo e com você. Então vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos. Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença que já enche essa casa. Nós somos tão gratos, porque já sabemos que o Senhor está aqui. E Pai, agora nós queremos aquietar o nosso coração para que o Senhor continue falando conosco. Nós já ouvimos a Tua voz, Pai. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores. Cada mensagem entoada a Ti, Senhor, o Senhor já tem falado conosco, mas agora, Pai, que uma palavra rema seja liberada ao nosso coração, para que nós possamos sair daqui entendendo quem nós somos, vivendo essa aliança com o Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar aquilo que eu não posso falar, que as minhas palavras não podem falar. Pai, eu declaro a minha dependência total, absoluta e restrita do Senhor. Toma o Teu lugar, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Querido, 2 Crônica é uma história que eu amo, porque Josafá era um rei que tinha uma aliança com o Senhor. E nós precisamos entender que mesmo quando nós temos uma aliança com o Senhor, muitas vezes nós também vamos ser confrontados, nós vamos ter algumas guerras, né? Às vezes algumas pessoas acham assim: não, agora eu recebi Jesus, acabaram os problemas da minha vida, agora não vai acontecer mais nada. Na verdade, não é assim, né? E nós vemos aqui que Josafá era um rei de aliança. E Josafá, quando ele estava com nesse momento, a Bíblia fala que vem algumas pessoas e falam para ele assim: olha, vem uma multidão contra ti. E eu acho tão interessante, gente, que o versículo 2 diz que Josafá teve medo. E ele teve tanto medo que ele apregoou um jejum. E eu acho tão interessante que todo o povo aderiu àquele jejum, ou seja, não era um sentimento qualquer de medo. Josafá teve muito medo, e você vai ver isso aqui daqui a pouco. Agora, olha que coisa interessante. Se existe um sentimento que pode matar a nossa fé, esse sentimento é o medo. Eu gosto muito de dizer que o medo é a fé ao contrário. Por quê? Porque medo é você crer que algo vai dar errado. Não é isso? Você só tem medo porque você acha que alguma coisa vai dar errado. Então, você está colocando a tua fé naquilo. Então, medo é a fé ao contrário. Agora, se por um lado, o medo mata a fé, eu quero dizer uma coisa para você: a fé manda embora o medo. E eu quero, juntamente com você, aprender nessa história de Josafá, o quanto é interessante que como nós podemos fazer isso, como nós podemos exterminar o medo do nosso coração. E talvez você fale: pastor, eu não tenho medo de nada. Mas o medo é uma coisa tão sorrateira, gente, tão sorrateira, que ele pode vir através da insegurança.
Sabe aquela pessoa que é insegura? O que é insegurança? É medo. Né? Medo de não ser aceito, medo de não ser aprovado, medo de crítica. Por exemplo, tem pessoas que não têm sonhos. E o que é essa ausência de sonhos? Muitas vezes é o medo de sonhar. Vai que o sonho dá errado. E daí eu vou me frustrar de novo. Isso é o quê? É medo. Então, existem muitas coisas. O que é a ansiedade? Você já viu uma pessoa que tem certeza que vai dar tudo certo, ansiosa? Não, ela pode estar cheia de expectativa. Mas a ansiedade, que dá crise de ansiedade, que dá taquicardia, é porque ela está com medo do futuro, medo do que vai acontecer ou do que ela não pode fazer. Então, quando a gente fala de medo, a gente não está falando de um medo aterrorizante apenas com essa roupa de medo, mas com todos os seus parentes, seus primos, né? Que a dúvida e tantas outras coisas. Agora, olha só, que coisa interessante. Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor diz para nós que de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar acima de tudo o que, gente? O nosso coração. O medo não é um sentimento? Quando a palavra de Deus fala coração, ela está querendo dizer alma. Muitas vezes está falando de alma. E a alma é a sede das nossas emoções. Quando eu guardo o meu coração, eu estou protegendo o meu coração daquilo que vai entrar nele. A gente se torna um guardião daquilo que vai entrar no nosso coração. E o medo, ele entra no nosso coração quando nós perdemos o foco, ou quando nós começamos a perceber que o que nos assola é maior do que nós mesmos, ou do que aquilo que a gente vai poder enfrentar. Entende? Muitas vezes a gente sofre por algo que a gente acha que é muito grande, e depois você vai descobrir que nem precisava de tudo aquilo. Alguém já passou por isso? Uma coisa impressionante, né? Eu gosto de brincar que é uma sacolinha de plástico, gente. Uma vez, a gente tinha acabado de mudar para uma casa, e casa é uma coisa engraçada, né? Você conhece todos os barulhos da sua casa, sim ou não? Você sabe, chegou alguém, abriu o portão. E se duvidar, do jeito que abre a porta e fecha a porta, você sabe quem é. É ou não é verdade? É impressionante. Agora, quando você muda para uma casa nova, todos os barulhos te assustam. Por quê? Você não conhece, você não sabe o que é. Ah, Lourdes acabou de mudar, não é, Lourdes? E aí, gente, na casa antiga você sabia tudo o que era. Ah, isso aí é o gato. Ah, isso aqui é o vizinho da direita. Ah, isso aqui é o vizinho da esquerda. Agora você muda para uma casa nova, barulho vem, o coração já vai lá. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo. E sabe o que é interessante? Às vezes seu coração disparou, você está suando frio e você vai ver o quê? Uma sacolinha de plástico. Agora, quantas vezes nós fazemos isso na vida? Quantas vezes nós estamos vivendo com medo de coisas que nós não precisávamos ficar com medo? Mas por quê? Porque nós permitimos entrar no nosso coração palavras, ou então nós estamos olhando para aquilo que nós não deveríamos olhar. Quando a gente olha, por exemplo, para uma história que eu amo pensar acerca disso, que é Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28. Esse texto aqui fala sobre o momento em que está acontecendo uma tempestade e Jesus está andando sobre o mar. Então, todos os discípulos que estão no barco estão assustados. E eles estão desesperados e eles falam, é um fantasma. Então, assim, gente, a gente já esteve lá em Israel e, assim, você olhar para aquele mar calmo e você imaginar aquilo lá à noite, no meio de uma tempestade, e alguém andando por sobre a água, você vai imaginar que é um fantasma mesmo. Então, eles estavam desesperados. E a Bíblia diz que Jesus diz, né, que Ele é o Senhor que está andando. E aí, o que Jesus diz a partir do versículo 27? Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É não ter medo. Sou eu, não temais. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
Agora pensa aqui comigo. Como é que estava o vento quando Pedro saiu do barco? Estava calmo? Quando ele viu Jesus, acabou a tempestade? Não. Então, a tempestade era a mesma, a força do vento era a mesma, a escuridão era a mesma e a água era a mesma. O que mudou? Mudou o lugar que Pedro estava olhando. Você entende? Não mudou nada. A palavra que ele tinha recebido quando ele saiu do barco era a mesma. O mesmo Jesus que chamou ele quando ele estava dentro do barco era o mesmo. Mas o que mudou? Por que ele estava andando por sobre as águas e de repente ele começou a afundar? Porque ele perdeu o foco. Porque ele permitiu que entrasse no seu coração o medo. Por quê? Versículo 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento. Ele não tinha prestado atenção, eles estavam assombrados. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para a força do vento, ele se deu conta de que aquilo era maior do que ele. O que ele esqueceu é que o mesmo Senhor que chamou ele para fora do barco, continuava no mesmo lugar. Ele reparou, ele parou para prestar atenção. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas coisas que às vezes estão assolando o nosso coração, roubando a nossa fé, é porque nós estamos prestando atenção demais. Às vezes a gente está olhando demais para coisas que estão roubando a nossa fé e está enchendo o nosso coração de insegurança com relação ao futuro, de medo de sonhar, de medo de crer. Medo de crer no sobrenatural, medo que Deus vá fazer exatamente aquilo que Ele prometeu que iria fazer. Ele falou para Pedro, vem Pedro, e ele foi. Mas de repente, ele reparando, ele prestando atenção em algo que já estava acontecendo antes. Queridos, nós precisamos tomar cuidado no lugar onde nós estamos colocando os nossos olhos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está chamando a nossa atenção. Porque Satanás o tempo todo vai tentar tirar os nossos olhos de Jesus, tentar tirar os nossos olhos das coisas espirituais. Então, o que mudou para Pedro foi somente o lugar onde ele colocou os seus olhos. Então, antes de tudo, nós precisamos aprender a ser intencionais com o que a gente coloca para dentro do nosso coração, seja através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, ou mesmo dos nossos pensamentos. Gente, a gente precisa ser seletivo, sim. Eu não posso ficar ouvindo qualquer coisa porque todo mundo está ouvindo. Eu preciso entender que se eu sou o templo do Espírito Santo, se eu tenho uma aliança com Jesus, eu quero ter uma vida de fé, eu quero andar em fé, amém? Você quer andar em fé? Você quer viver o sobrenatural? Eu também. Então a gente precisa ser seletivo com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve. E posso te falar? E até com as pessoas que a gente convive. Murmuração é uma praga. Sabia? Porque pega. É verdade. A Bíblia fala que se eu começar a andar com a pessoa de mau humor, com a pessoa que reclama, daqui a pouco eu estou fazendo igual ela. Meu irmão, quando nós não entendemos a importância de nós sermos seletivos com aquilo que entra no nosso coração, a gente vai viver uma vida sem fé, uma vida voltada apenas por aquilo que os nossos olhos podem ver. Então, quando eu olho para essa história de Josafá, eu vejo que algo sobrenatural aconteceu, e nós vamos ver isso. Vamos voltar lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Depois que Josafá faz essa oração, no versículo 14, diz assim, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, de Matanias, levita, filho de Asaf, e disse, dai ouvidos a todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tenham medo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Josafá, então, ele vai buscar o Senhor. E a primeira coisa que Deus precisa tirar do seu coração é o medo. Sabe por quê, querido? Eu vou falar isso daqui a pouco, um pouco melhor. Mas nós precisamos entender que quando o medo entra pela janela, a fé sai pela porta. E vice-versa. Não dá para a gente ter as duas coisas no mesmo lugar. E aí nós vamos perceber...
quando a gente vai acompanhando essa história, a Bíblia diz que, lá no versículo 27, o Senhor dizendo para ele, nesse encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Querido, coisa mais maravilhosa é a gente ouvir uma promessa do Senhor, sim ou não? Mas eu quero dizer uma coisa para você, existe uma promessa do Senhor Jesus sobre a mim e sobre a sua vida, dizendo assim, eis que estarei convosco todos os dias, é todos os dias, é no dia bom, no dia mau, o Senhor está conosco, e do mesmo jeito que o Espírito de Deus veio sobre aquele profeta, nessa noite eu quero ser profeta de Deus para dizer para você, para lembrar você as promessas do Senhor, para dizer, você não está sozinho para enfrentar circunstâncias que são aparentemente maiores do que você. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo meu pai, continua sendo seu pai. E quando nós entendemos isso, querido, nosso coração precisa mudar de postura, e a gente precisa entender que sim, o medo pode matar a fé, mas eu posso aprender também a usar a fé e matar o medo. E o que Josafá fez então, que a gente viu aqui? A primeira coisa que Josafá fez, a gente precisa corrigir o lugar onde estão os nossos olhos. Quando o medo assolou Josafá, ele corrigiu a sua visão. Então, a primeira coisa é corrigir o lugar onde estão os nossos olhos. Sabe, se a gente ficar prestando atenção, né? Começa a assistir televisão num programa que só fala mal do governo, do futuro, daqui a pouco você está em depressão. Sabia que a ciência comprova que quando você passa algumas horas assistindo más notícias, o seu organismo tende a ficar com a imunidade baixa? Então, assim, quando a gente olha para aquilo que vai fazer mal para a gente, isso rouba a nossa fé. Quando o medo assolou Josafá, ele corrigiu a sua visão e começou a orar. E como que ele corrigiu a visão? Ele começou a lembrar dos feitos do Senhor. Queridos, há momentos na nossa vida que a gente precisa se lembrar do que Ele já fez. Por quê? Porque às vezes a gente está em algumas circunstâncias que a gente não está conseguindo crer, que a gente não está conseguindo ver esperança. E quando a gente se vê diante disso, a gente não consegue crer. E aí então nós precisamos lembrar daquilo que Ele já fez. O Senhor é bom, você tem experimentado a bondade de Deus? Pois eu quero dizer para você que Ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor diz que não cochila, nem dormita aquele que te guarda. O Senhor, Ele não tirou férias. No Senhor não há variação, não há sombra de mudança. Ele é o mesmo. Se Ele foi poderoso para fazer algo na sua vida lá atrás, Ele vai ser poderoso para fazer hoje. Mas talvez você está começando na sua caminhada com Deus. Ou talvez você nunca teve uma experiência com Deus. Olha o que Josafá faz. Josafá cita os feitos do Senhor dos seus antepassados. Sabe por que a Bíblia está escrita, querido? Justamente para nos mostrar os feitos do Senhor. E quando eu começo a ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, no começo da minha fé, né, da minha caminhada com Deus, eu falava, como que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra? Porque está errado, né? Se você for pensar por português, Romanos 10, 17, você vai pensar assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas não é isso. É porque quando o Espírito Santo, ele dá voz à palavra de Deus, é o que nós chamamos de palavra rema. Ou seja, você pode ter ouvido a vida inteira, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você acha até bonitinho, coloca nas suas redes sociais, mas tem um dia que é como se aquilo faz assim, ó, na sua frente, você fala, o Senhor é o meu pastor. Faltará. Uau! Você fala, mas eu ouvi isso a vida inteira. Mas você ouviu, estava aqui, ó. Mas quando o Espírito Santo dá voz a essa palavra, ela vem para o seu espírito. E isso gera fé. E ninguém rouba isso de você. Vocês já devem ter ouvido o pastor Marcos falar aqui. Queridos, eu sempre aprendi a crer e citar a palavra de Deus. Houve um período que eu morava em Bragança Paulista e quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém aqui, então tinha a família da igreja, mas eu nunca liguei para minha mãe para falar que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E durante um ano eu fiquei sem trabalhar.
Não, sabe, Deus fechou as portas e assim, eu tinha um floquinho branco, que era o meu floquinho de neve, né? Aí eu ia no meu floquinho de neve e era como se Deus falasse assim para mim: pode ir lá que eu te espero aqui. Sabe, aquela fase da sua vida que parece que, olha, sangue do cordeiro? Pois era essa. Eu sabia disso, mas não me faltava nada. Só que tinha uma coisa, queridos, eu orava a palavra. Eu dava ordem aos meus armários, porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor ia encher os meus celeiros. E eu olhava para os meus armários e eu falava: viu, armários? A palavra do Senhor diz que Ele vai fazer transbordar os meus celeiros. Queridos, nunca me faltou nada. Eu lembro até hoje, eu só tinha dinheiro para mais um mês de aluguel. E eu lembro que eu orei e eu falei: Senhor, eu só tenho dinheiro para pagar o aluguel só mais esse mês. E os donos dessa casa sabem que eu sou tua serva. E eu não quero, Senhor, que eles venham falar que eu não estou cumprindo com os meus compromissos. Mas, Senhor, eu não tenho mais recursos. Queridos, eu acordei numa manhã de quarta-feira e eu ouvi o Senhor falar: vai. E naquela manhã, eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, o Senhor preparou um trabalho para mim, que durante, assim, de uma maneira inusitada, porque o Senhor continua fazendo. Quando a nossa confiança está nele, Ele continua fazendo. O problema está é que muitas vezes nós tiramos os olhos dele. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é ajustar a nossa visão e colocar os nossos olhos no Senhor e entender que Ele continua fazendo, trazer à memória os feitos do Senhor na nossa vida. Foi a primeira coisa que ele fez, olhar para os registros da palavra de Deus e falar o que Deus fala. Gente, se a gente olhar para Jesus, quando Jesus está lá nos seus 40 dias de tentação, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, nós vamos ver que o diabo vem para afrontá-lo no seu momento de maior fragilidade. E o que Jesus fala? A palavra. Jesus não argumenta, ele fala a palavra. Querido, no seu dia mal, fale a palavra. Quando você não souber o que falar, fale a palavra. Mate o medo, mate a ansiedade, mate a depressão, mate aquilo que veio para roubar você, falando o que o Senhor diz. A segunda coisa que eu acho interessante aqui é que, para mandar o medo embora, é necessário a gente se posicionar espiritualmente. Josafá não vai buscar conselhos com os generais. A Bíblia diz que ele vai orar e jejuar. O medo de Josafá é vencido quando ele ajusta a sua visão e quando ele se posiciona espiritualmente. Eu posso falar uma coisa para você? O medo, ele é como o lixo que atrai as moscas. Belzebu, o nome Belzebu, um dos nomes do diabo, significa rei das moscas. E eu penso, você sabe que até o animal, ele sabe quando alguém tem medo dele, sim ou não? Você imagina os demônios. Quando o medo começa a assolar alguém, sabe o que eles fazem? Satanás, a Bíblia diz que ele é como um leão. E o que o leão faz para gerar medo? Ele ruge. Mas ele é como um leão. Ele vai rugir, ele vai lançar setas na minha e na sua mente. E quanto mais você vai recebendo essas setas, quanto mais, sabe, você vai diminuindo, e aquilo vai matando a sua fé. Porque o medo é exatamente como o lixo que atrai as moscas. E essas moscas são esses demônios que ficam aumentando ali aquela insegurança, aquele medo. E você começa a acreditar em coisas que não são reais. Você começa a ter medo de um saquinho de plástico. Por quê? Existem circunstâncias na nossa vida que não era para roubar a nossa fé. Mas muitas vezes a gente vai dando tanto crédito e a gente vai aumentando tanto medo no nosso coração que a gente vai dando essa legalidade. Sabe, queridos, eu passei por uma experiência na minha vida. Eu ainda não era convertida, eu tinha apenas 13 anos. Quando isso aconteceu, eu já contei aqui, alguns de vocês sabem disso. Meu pai, ele era um alcoólatra, e embora não assumido, mas meu pai era um homem muito bravo, e quando ele bebia, ele ficava bem violento, embora ele nunca tenha feito nada assim efetivamente, mas ele estava sempre prometendo, ameaçando de matar minha mãe e nos matar. Isso, eu cresci nessa atmosfera. Eu lembro que assim, as minhas memórias mais antigas era escondendo faca do meu pai. Na minha casa não tinha tapete, não. Eu tive uma infância bem, né? Era uma tabuinha que ficava na porta para a gente limpar o pé. Então eu escondia a faca ali, porque o meu pai ia chegar e ia ameaçar a gente. E quando eu tinha mais ou menos entre 12 e 13 anos, nós fugimos de casa, porque a minha mãe, ela chegou um domingo à noite e ela falou: eu não vou deitar lá.
Seu pai levou uma faca e colocou embaixo do travesseiro e eu não vou deitar lá. E aí, nós resolvemos fugir. Já era quase 10 horas da noite, a gente saiu de casa com a roupa do corpo, eu, a minha mãe, a minha irmã mais nova e mais 2 irmãos. Nós saímos e nós fomos para uma casa de uma tia que era meio longe, já estava tarde, e a gente foi a pé, naquela atmosfera de medo. E então, passaram-se alguns dias, a minha mãe entrou com uma sentença, com um pedido de divórcio, e aí chegou o dia da audiência, era uma terça-feira. Gente, quando foi umas 8 horas da manhã, bateram na porta da casa da minha tia. E quem era? O meu pai. Você tem noção? Quando a gente ouviu a voz dele, quando minha tia falou que meu pai estava lá, a gente correu e ficou num quarto. Você imagina, 12 anos, meu coração estava disparado. E o coração da minha mãe, dos meus irmãos. E então, lá no Paraná, ainda tem, né? Hoje nem tanto, mas tem umas casas que são altas e tem um lugar embaixo. A gente estava naquele cômodo, a gente pulou a janela. A minha mãe, eu e meus irmãos, e a gente se escondeu embaixo daquela casa. Mas parecia que meu pai estava vendo aquilo, então a gente saiu correndo, e a gente foi pela lateral, e a gente correu um bom pedaço, perto de uma cerca. Mas a gente ouvia meu pai correr atrás da gente, e então a gente atravessou um mato, e a gente atravessou outro mato, e a gente atravessou uma reserva, e a gente foi até um colégio onde minha tia trabalhava, e naquele estado, descalço, sujo, a gente pegou ônibus e foi encontrar com o meu pai na audiência. E sabe o que a gente descobriu? A gente ouvia meu pai andando. Ele nunca saiu daquela porta. Porque o medo faz isso. O medo é como um espírito que faz você acreditar em coisas que não são reais. Por que é que você acha que pessoas se suicidam? Porque elas acham que não há esperança. E então, como um lixo que atrai moscas, Satanás se apodera disso e faz com que aquela pessoa não veja esperança. Mas eu quero dizer algo para você. Quando eu e você colocamos os nossos olhos no lugar certo, queridos, e a gente entende que agora a gente tem um pai que cuida da gente, a gente se posiciona espiritualmente e a gente dá uma ordem para que toda seta do maligno caia por terra, que toda mentira do inferno caia por terra, porque são mentiras e a gente anda na verdade e ele não tem legalidade sobre a mim e sobre a sua vida, querido. Quando nós nos posicionamos, nós temos aquele que guerreia as nossas guerras e ele é o leão da tribo de Judá. E quando nós entendemos o nosso posicionamento no Senhor, não tem ameaça, não tem Beelzebu, não tem posicionamento, não tem situação que possa matar a nossa fé. Entende? Nós não podemos ser dirigidos pelo medo, nós precisamos nos posicionar espiritualmente. Hoje, querido, quantas e quantas vezes outros tipos de medo vêm tentar me assolar. E é por isso que às vezes eu digo, aqui não, Satanás. Sabe por quê? Porque eu e você estamos guardados debaixo do sangue do Cordeiro. Jesus morreu na cruz, querido. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós foi cancelada. Meu irmão, você e eu não recebemos mais o espírito de covardia para viver outra vez em temor. Nós recebemos o espírito de poder, de amor e moderação. Então não tenha medo do futuro. Pega isso, ajusta os olhos, se posiciona, querido, e dá uma ordem, porque é tudo aquilo que veio para tentar roubar você, roubar os seus sonhos, roubar seu posicionamento, vai ter que ceder. E há uma terceira coisa tão interessante. Antes de falar disso, eu acabei de citar para você 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quando Paulo, ele vai dizer para Timóteo que ele precisa se posicionar. Ele tem um chamado. E nós vemos que ele está lá, de repente, acuando. Então Paulo diz para ele, você não recebeu um espírito de covardia ou de medo, mas você recebeu um espírito de poder, de amor e de moderação. Querido, o medo, ele define a nossa alma. E é por isso que a gente precisa se ajustar em Deus. Agora, tem uma terceira coisa que Josafá faz aqui, que eu amo. Vamos ler, está lá, um pouquinho mais para frente. Lá no versículo 18 diz assim, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Josafá creu naquela palavra. E ele creu tanto que de manhã, quando ele sai para a guerra, ele pega e eles combinam entre os levitas, os coatitas, e eles se vestem como para uma festa. E eles começam a cantar. E eles começam a louvar e bendizer ao Senhor. E quando eles começam a bendizer ao Senhor, o Senhor coloca emboscadas. O Senhor disse que ia guerrear a guerra, mas não disse como seria. Deus não pediu para Josafá cantar louvores. Deus não pediu para Josafá erguer um trono de louvor a ele. Mas Josafá creu tanto naquela palavra que ele começou a louvar o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma lei de Newton que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Eu quero dizer para você que não são apenas 2 corpos. Quando a fé entra, o medo tem que ir embora. E quando você começa a louvar e bendizer ao Senhor, querido, você começa a se lembrar da bondade do Senhor. Quando você levanta um altar de louvor e de adoração ao Senhor, esse sentimento do medo tem que ir embora. Tem gente que fala assim: ai, hoje eu não estou bem. Ai, então eu não vou na igreja. O meu bem, é esse dia que tu tem que vir na igreja, criatura. Posso ouvir um amém? A gente não vem na igreja só no dia que a gente está bem. A gente, sabe, vai ter dia que você vai chegar aqui acabado de cansaço. Vai ter dia que você vai chegar aqui só os fragmentos de tudo que aconteceu na sua vida. Mas, meu irmão, quando você começa a dizer: te adorar é o que sustenta-me de pé. O medo, oi? Eu não vou o quê? Não vou perder essa guerra, não. Esse deserto vai passar. Sabe? Quando você começa, você chega nessa casa, você pode chegar arrastando a chinela nesse lugar. Mas, meu irmão, quando você começa a declarar a grandeza do Senhor, quando você começa a cantar louvores ao Senhor, você está dando uma ordem do seu coração e lembrando que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele continua sendo o mesmo, que guerreou por você no dia bom e vai guerrear por você no dia mau. E o medo tem que ir embora. Quando você canta louvores, acredite, você está dando uma ordem para o seu corpo, que colocar a sua confiança no Senhor. O diabo quer questionar a bondade de Deus, querido. Ele quer que o nosso coração questione a bondade de Deus. Se o Senhor é bom, por que isso aconteceu? Isso rouba a fé de tanta gente. Mas, quando você... Sabe, nós gravamos o podcast do Tiago, né? Foi terça-feira para o ar. E o Tiago estava contando que um dia ele estava no ensaio de louvor e um primo dele tinha falecido. Se você não assistiu, assiste lá, no nosso canal do YouTube. Todas as terças nós colocamos uma história de alguém e a sua história também pode ser contada. Procura a gente aí. E aí ele conta que Satanás lançou uma seta no coração dele. Sabe, o Tiago tinha vivido tantas experiências com o Senhor, mas aquele dia veio esse pensamento: puxa, você podia estar lá no mundo, estar assim, assado. E ele recebeu isso no coração dele. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós recebemos mentiras como verdade, elas podem se tornar verdade. Mas quando você começa a declarar a verdade, a mentira tem que ir embora.
a fé começa a entrar no seu coração. E é por isso que eu quero dizer algo para você. No meio das suas tempestades, cante louvores. Se lembre da bondade de Deus. No dia das tuas tempestades, se lembre que desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, o Senhor continua sendo bom. Ele continua sendo o mesmo. Eu posso não entender os caminhos dele. Eu posso não entender aquilo que ele está fazendo. Eu posso não entender as suas sentenças. Mas ele não muda. A fidelidade dele continua sendo a mesma. E quando eu começo a falar sobre isso, o meu coração vai se enchendo daquilo que eu preciso ter, que é fé. Eu amo quando o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor. Memoriza esse texto, Salmo 103. Queridos, essa é a minha oração tantas vezes. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa os meus pecados, quem sara as minhas enfermidades, quem me coroa de graça e misericórdia, quem enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. Tem gente que fala: pastora, você não envelhece. Eu falo: não, minha mocidade se renova como a da águia, está escrito. É simples. Oxe, hello. A palavra de Deus precisa ser verdade na minha e na sua vida. Mas antes dela ser verdade aqui, ela precisa entrar aqui. E ela precisa entrar aqui. Sabe como você vence? Você estabelece uma vida de fé. E você não permite que mentiras roubem a fé do seu coração. Quando você ajusta a sua visão. Quando você se posiciona espiritualmente. Vão ter circunstâncias que talvez você vai precisar jejuar. Para aquietar a sua alma. Para ouvir o Espírito Santo. Vai orar. Desliga o celular. Deixa ele em outro cômodo. Vai orar. E cante louvores. Bendiga a bondade dEle. Bendiga o nome dEle. Porque Ele continua sendo o mesmo. Porque quando você faz isso, seu coração está pronto para continuar andando sobre as águas. Talvez a tempestade vai ser a mesma. A força do vento vai ser a mesma. Você vai estar no mar do mesmo jeito. Mas quando você ajusta os olhos, acredite, o sobrenatural vai fazer parte da minha e da sua vida.